Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje, quinta-feira, bendizendo o Senhor por tantas maravilhas na nossa vida, bendizendo o Senhor pela comunidade de vida. Peço a você que reze pelos consagrados, viu? É hora de toda a família Coração Fiel se unir pela oração. Não esqueço também de lembrar a você. Também é ocasião para ajudar a comunidade a alcançar o 100% do projeto Junto ao Coração. Sua doação é muito importante para que a nossa comunidade consiga alcançar 100% no final deste mês, 100% de contas pagas. Se é terrível pensar que o soberbo pode ser presunçoso, arrogante e fugir dos seus pecados, é mais terrível ainda pensar que essa pessoa pode fazer isso de forma atrevida, de forma teimosa. Tem algumas pessoas que, quando são repreendidas, são corrigidas por faltas evidentes. Sabem que, se defenderem, não receberão crédito. E encontram, então, assim, um argumento muito astuto de defesa. Eles respondem com palavras que simulam uma confissão. Inclusive, o texto de Eclesiástico 19:23 diz assim: há os que se humilham com malícia, enquanto no interior estão cheios de dolo. É aquela pessoa que abate, fica com o rosto abatido, inclina o corpo, se esforça para derramar algumas lágrimas. A gente chama isso de lágrimas de crocodilo. Suspiram, soluçam. Elas vão além da própria desculpa, de fugir da própria culpa. Eles confessam a culpa até o exagero. Começam, inclusive, a se autocondenar, mas da boca para fora. E quando a pessoa faz isso, ela chega ao absurdo de até fazer a pessoa que está ali corrigindo ficar sem graça. Você vai corrigir a pessoa faz um teatro tão bem feito que você fica até pensando assim: meu Deus do céu, será que eu não deveria ter pegado mais leve? Observa só os desdobramentos deste terrível mal que é a soberba. E aí o arrogante, nesta hora da confissão simulada, ele coloca na boca algumas palavras que até mereciam louvor, mas na verdade a iniquidade está escondida no coração. O livro dos Provérbios, no capítulo 18, versículo 17, diz assim: o justo, ao começar a falar, acusa-se a si mesmo. A pessoa que está em Deus, ela sabe que sempre recebeu mais misericórdia do que mereceu. Diante da opinião dos homens, prefere periclitar na verdade a fazê-lo na humildade. Mas diante de Deus, fica entre as duas coisas. Se a culpa do soberbo é tão manifesta que não pode ser encoberta de modo algum, então ele assume as palavras do penitente, mas ele não se penitencia no interior. Quer apagar com elas o indício da própria culpa, mas não a própria culpa. É desse modo que o soberbo, na ignorância, o soberbo, quando
manifesta a transgressão publicamente, tenta publicamente provocar nos outros o sentimento de pena para com ele. Coisa gloriosa é a humildade, viu, gente? E muitas vezes a soberba, a pessoa que tem a soberba, tenta se vestir com o manto da humildade, para que não seja revelada a nudez da sua maldade. Só que isso aí não dura muito tempo, não. Já dizia o ditado, não é? A mentira tem perna curta. Logo, logo a gente descobre a verdade. O que faz com que um vaso se torne de fato útil é como ele se comporta no forno. O oleiro, quando vai fazer um vaso, coloca o vaso à prova quando o põe no forno. O vaso que é bom, ele suporta o calor do forno e não trinca. Agora, quando o vaso é ruim, quando o barro não conseguiu ter liga, a hora que a temperatura sobe, ele trinca, ele quebra. E é isso que nós percebemos na nossa vida. A tribulação, o sofrimento, revela os verdadeiros penitentes. Aquela pessoa que verdadeiramente faz penitência, esse não fica chateado quando está passando por alguma turbulência. Aceita pacientemente, não se queixa, especialmente quando ela vai fazer alguma coisa que é uma tentativa de reparar a culpa daquilo que ela fez. E se na hora de fazer a obediência acontecer, aparecerem conflitos, diante de qualquer injúria, o verdadeiro penitente sabe suportar sem desanimar. É por isso que a pessoa que consegue viver isso manifesta o 4º grau da humildade. Mas aquela pessoa que se acusa com falsidade e quando é posto à prova por qualquer injúria, ainda que seja insignificante, se vê incapaz de demonstrar humildade e começa a falsificar o seu sofrimento, a fingir sua culpa, murmura, treme de raiva por dentro, é tomado de ira. Ele não mostra 1 milímetro de esforço para caminhar no 4º grau da humildade. Ao contrário, ele se revela então no 9º grau da soberba, que é a confissão simulada. Quanta e quão grande confusão no coração do soberbo. Com efeito, quando se descobre a fraude do soberbo, ele perde a paz. E vai minguando a reputação do soberbo. Quando todo mundo aponta o erro para esse soberbo, todos o condenam. Tanto mais fica indignado, quanto mais as pessoas mostram a verdade dos seus erros. Nessa hora, é importante a firmeza de quem está ajudando o soberbo a sair deste poço infernal. Isso pode acontecer inclusive na hora da confissão. A pessoa na hora da confissão diz: Padre, dá-me sua bênção porque pequei. Eu briguei com meu irmão, mas é porque meu irmão sempre me provoca. A pessoa não assume a própria culpa, dissimula a confissão, torna a confissão, portanto, inválida e sacrílega. No ambiente do sacramento da reconciliação é assim. Mas os exemplos que eu trouxe aqui se referem às situações práticas do dia a dia. Que o Senhor nos ajude a lutar contra estes terríveis males que prejudicam o nosso crescimento espiritual. Vamos pedir ajuda ao Senhor? Quero rezar por você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, concede-nos, Senhor, o Espírito Santo de humildade,
concede-nos a verdadeira penitência, o verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Faz-nos fortes, Senhor, para suportar as provações, suportar inclusive as situações que são consequências dos nossos pecados, para que assim, querido Deus, possamos desagravar o coração sacratíssimo de Jesus e permanecer na estrada da santidade para a qual Ele nos chamou. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra em nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.